É febre entre os jovens adultos, segundo revistas especializadas de decoração, criar ambientes dentro de casa com muitas plantas. Ganhou até um termo em inglês, que na tradução fica floresta urbana. São espaços com muito verde dentro de apartamentos ou ambientes internos. Nós convidamos o nosso queridinho do paisagismo, o empresário Jailson Figueiredo, do Espaço Jardim de Forquilinha, para nos ensinar a montar um espaço assim. Vem comigo! E aí, pessoal, tudo bem? Vamos com aquelas dicas de paisagismo que eu tenho certeza que vocês gostam bastante. Pode ajudar vocês na sua casa? Sabe quando chega visita na sua casa e você tem um monte de planta e as pessoas pegam no seu pé dizendo assim: nossa, a tua casa parece uma selva. Então, agora eu posso dizer para vocês que você está na moda. Existe uma tendência no paisagismo, isso é uma tendência mundial, tá? Que se chama Urban Jungle, que nada mais é, numa tradução livre, é você ter uma selva urbana. Claro que você não vai ter uma selva grande, mas assim, pessoal, o que fica claro para nós é que nessa tendência, mesmo que você more num pequeno espaço, num apartamento pequeno, ou mesmo numa casa que você não tem um espaço aberto, um espaço externo, você consegue ter sim plantas dentro de casa. E tem muitos benefícios, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, que ter planta em casa é só para embelezar o ambiente, você está completamente errado, tá? Ter planta em casa, além de embelezar o ambiente, dar aquele toque especial, melhorar o seu astral, tem também a questão física da coisa, que é você respira gás carbônico, você joga para as plantas gás carbônico e elas te devolvem oxigênio. Então é uma troca super legal, tá? Então ter planta em casa só te traz benefícios, tanto para o seu astral, tanto para o seu lado espiritual, como para o seu lado físico. Uma dica para você que quer ter plantas em casa, seja em apartamento ou casa, tem algumas coisas que você tem que levar em consideração e você não pode se descuidar. A primeira delas é quanto à questão de iluminação. E quando eu falo iluminação, muita gente me diz assim: ah, Jailson, mas a minha casa é bem iluminada, tem um monte de lâmpada. Não conta, tá? Lâmpada, luz elétrica, não conta para o caso das plantas quando a gente fala em ambiente bem iluminado. As plantas precisam de iluminação natural. Então, se você tem um apartamento ou uma casa, prefira colocar as suas plantas em ambiente que pegue muita luz natural, perto de janelas, perto de portas, onde realmente ela pegue aquela iluminação legal. Não necessariamente precisa pegar sol, a não ser, claro, que a tua planta ela tem uma característica de necessidade de luz solar direta. Mas geralmente quem tem plantas dentro de casa sempre opta, né? Dificilmente você vai ter sol dentro de casa. As pessoas geralmente levam em consideração a questão da iluminação indireta, que é a iluminação aquela que entra pela janela, entra pela porta, pela janela de vidro. Então essa questão de iluminação é muito importante para você ter a sua planta dentro de casa. A gama de plantas que você pode ter na sua casa é muito grande. Existe uma infinidade de plantas que você pode cultivar na sua casa, apartamento, em pequenos espaços. Eu não conseguiria trazer todas elas aqui para mostrar para vocês, então eu fiz uma seleção de plantas, aquelas que são mais fáceis de você cultivar e que você vai conseguir ter na sua casa. Não precisando ter muito esforço, você consegue cultivar na sua casa e ter elas de uma maneira bem legal. Vamos a elas? Uma planta que é bastante conhecida de todo mundo, ou da maioria das pessoas, são as jiboias. Eu trouxe essa verde-limão aqui, um tom um pouquinho mais claro, mas as jiboias, um filodendro, elas têm, existe uma variedade bastante grande. Você vai encontrar em tom um pouco mais verde, mescladinha de verde, de branco. As jiboias são plantas que você consegue ter dentro de casa com um mínimo de esforço. Elas se adaptam bem em qualquer ambiente que tenha bastante claridade, tá? Então, jiboia
você, de uma maneira geral, é uma dica super legal para você ter na sua casa. Outra planta que é muito interessante também, pessoal, e você não vai ter grandes trabalhos para cultivar ela em casa, são os lírios da paz. Eu trouxe aqui o lírio dominó, que ele é um lançamento. A gente vê esse lírio aqui, não vê muito ainda nas floriculturas, que ele é lançamento. Ele é, sabe aquele lírio da paz? Só que ele é todo manchadinho de branco e ele dá um charme todo especial, tá? Isso você encontra em algumas floriculturas. Essa é uma planta super fácil para você ter na sua casa. Não vai ter grandes trabalhos, ainda mais nessa correria do dia a dia que nós estamos agora, né? De trabalho, o pessoal que tem filhos e tal. Então, lírio da paz é uma dica super legal. Basicamente, claridade e irrigação, super fácil de você cultivar. As orquídeas, pessoal, geralmente as pessoas têm um pouquinho de preconceito. Mas elas são difíceis de cultivar. Que nada, é super fácil, tá? Basicamente, você tem que ter as orquídeas num ambiente que pegue bastante claridade, muito cuidado com o excesso d'água. Orquídea não gosta de excesso d'água, então a dica que eu dou para vocês, se tem orquídea dentro de casa, é esta: muita iluminação. E um detalhe importante, caso o teu cachepô, aqui eu tenho um cachepô de palhinha, então a orquídea está aqui dentro dele, mas caso você tenha aquele cachepô que acumule água no fundo, muito cuidado para não deixar o excesso d'água aqui para sua orquídea não apodrecer, tá? Vou mostrar para vocês uma das plantas bem das antigas, da época das nossas avós. Samambaia. Essa aqui todo mundo conhece. Só que samambaia, pessoal, fiquem atentos. Samambaia não gosta de sol. Samambaia gosta de ambiente bem iluminado e ambiente que pega uma certa corrente de ar, muito vento. Samambaia também não gosta, tá? Então é comum as pessoas colocarem as samambaias naqueles corredores das casas, né? Na lateral da casa, onde pega aquela corrente de ar um pouco mais forte. Isso pode dar uma ressecada nas folhas. Então, samambaia é legal sim, é fácil de cultivar, mas fique atento. Sol, nem pensar. E muito vento também não. Demais, no mais a mais, é só manter a samambaia. É sempre legal colocar um pratinho e deixar ela sempre bem úmida. A samambaia adora umidade. Uma outra planta que é bem conhecida e que tem uma certa facilidade de cultivo são os antúrios. E o legal, tá? Com o desenvolvimento da tecnologia, você vai me dizer assim, mas antúria é uma planta muito grande. Não temos mais esse problema. Olha só. Agora tem antúrio pequenininho, então você pode ter um antúrio maior, mas você, caso não tenha muito espaço, você pode ter um antúrio um pouquinho menor na sua casa também. Ele não é muito fã de sol, ele gosta de bastante claridade e é uma planta relativamente fácil de cuidar. Basta colocar água, um adubinho, que a gente já vai falar sobre isso, que a adubação é sempre importante, mas você tem essa opção. Aliás, muitas plantas, hoje em dia, você tem a opção dela miniatura ou um tamanho um pouco maior. Isso facilita, dependendo na hora de você for fazer a escolha, se o seu espaço é um pouquinho menor, um pouquinho maior. Então não tem desculpa para você não ter uma planta legal na sua casa. O problema é o tamanho da planta? Existem várias opções no mercado para atender você. E claro, quando a gente fala de paisagismo interno, a gente não poderia deixar de falar das plantas pendentes. Sempre que eu vou fazer um projeto de paisagismo, ou aqui na loja, na floricultura, quando o pessoal vem, o pessoal sempre me pede, tem planta pendente para interior? Tem sim, existe uma variedade bastante grande. Eu trouxe três situações, três exemplos que com certeza, além da samambaia, que a gente já falou agora há pouco, filodendro, o filodendro é uma planta que você pode ter ela como pendente, né? Ela vai dar um caimento super legal. A peperômia também, a Peperomia scadense, é uma planta bastante usada no paisagismo. Então assim, pessoal, se eu for falar de planta aqui para fazer um seu jardim interno, dar uma decoração na sua casa, dar um ar super legal na sua casa, nós ficaríamos dias falando, porque a variedade, as opções são muitas. Mas o importante é você saber assim, existem plantas para todos os gostos, todos os estilos e todos os bolsos, tá? O importante é você começar a cultivar. E já vou logo avisando para você, tá? Quando você começa a cuidar de planta, isso vicia e é um caminho sem volta. Mas eu posso garantir para você que é um caminho sem volta muito legal. Quem começa a cuidar de planta, cultivar de planta em casa, eu tenho certeza que não se arrepende e só vai colher bons frutos com isso. E aí, Gi, gostou das dicas?
Vamos encher o teu apartamento de plantas? Eu tenho certeza que você só tem a ganhar com isso. Fica a dica aí para você, para o pessoal do estúdio e para o pessoal de casa. Vamos cultivar planta em casa que eu tenho certeza que vocês vão colher muitos benefícios. Se eu gostei, eu amei, Jailson. Eu sou a louca da planta, Por mim, eu moro numa selva. Tiro o sofá, boto tudo planta. Demais. Muito obrigada, viu? E você, gostou?